Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história que carrego no peito há 17 anos. Daquelas que a gente guarda achando que um dia vai conseguir esquecer. Mas tem feridas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato de injustiça e luta pela verdade. Meu nome é Carolina e em 2007 eu tinha 25 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu trabalhava como secretária numa empresa de construção civil em São Paulo, sustentava minha mãe que estava doente e tinha acabado de ficar noiva do homem que eu achava que seria o amor da minha vida. Era uma quinta-feira de manhã quando tudo começou. Eu estava organizando os documentos do escritório quando ouvi uma conversa entre meu chefe, Dr. Marcos, e um cliente. Eles falavam sobre um prédio que tinha desabado em Osasco no mês anterior. 7 famílias perderam tudo e 2 pessoas morreram soterradas. O que me deixou chocada não foi relembrar da tragédia, mas o que eu ouvi na sequência. Dr. Marcos ria e dizia: relaxa, mudamos os laudos, colocamos a culpa na empresa terceirizada que já faliu. Ninguém vai conseguir provar nada. Meu sangue gelou. Eu sabia que aquelas famílias estavam brigando na justiça, lutando por uma indenização que poderia ajudá-las a reconstruir suas vidas. E ali estava meu chefe, o homem que eu respeitava, confessando que tinha falsificado documentos para escapar da responsabilidade. Durante dias, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça. Eu pensava nas crianças que ficaram sem casa, nos idosos que perderam as economias de uma vida inteira, nas 2 pessoas que morreram por causa da negligência da empresa onde eu trabalhava. Decidi procurar os documentos originais. Trabalhei até tarde, várias noites, vasculhando arquivos, copiando laudos, juntando provas. Descobri que não era só aquele prédio. Havia pelo menos outros 5 empreendimentos com problemas estruturais graves que tinham sido encobertos. Quando finalmente consegui reunir todas as evidências, minha mão tremia segurando aquele envelope. Eu sabia que denunciar significava perder meu emprego, enfrentar pessoas poderosas, colocar minha família em risco. Mas também sabia que aquelas famílias mereciam justiça. Na sexta-feira seguinte, procurei um advogado que trabalhava com casos de interesse público. Mostrei tudo para ele. Dr. Roberto pegou os documentos, analisou página por página e, quando terminou, me olhou nos olhos e disse: Carolina, isso aqui pode derrubar meio setor da construção civil na cidade. Você tem certeza de que quer seguir em frente? Eu respirei fundo e respondi: essas famílias perderam tudo. Se eu não fizer nada, quem vai fazer? No mesmo dia, protocolamos a denúncia no Ministério Público. Eu achava que finalmente a justiça seria feita, que tudo se resolveria em algumas semanas. Como eu estava enganada. O que aconteceu depois foi uma perseguição sistemática que destruiu minha vida pedaço por pedaço. Na segunda-feira seguinte à denúncia, fui demitida por justa causa. Dr. Marcos inventou que eu havia roubado dinheiro do caixa da empresa. Não tinha como provar a minha inocência. Ele tinha forjado documentos me incriminando da mesma forma que tinha forjado os laudos de engenharia. Mas isso foi só o começo. Em menos de uma semana, meu nome estava sujo em todos os órgãos de proteção ao crédito. Contas antigas que já estavam pagas apareceram como em aberto. Empréstimos que eu nunca fiz constavam no meu CPF. De uma hora para outra, eu me tornei uma pessoa invisível para o sistema financeiro. Meu noivo, que inicialmente disse que me apoiaria, começou a receber ligações anônimas. Pessoas diziam que eu era envolvida com tráfico de drogas, que tinha casos extraconjugais, que estava devendo dinheiro para agiotas. 3 semanas depois do início de tudo, ele terminou o nosso relacionamento. Disse que não podia se arriscar se associar a alguém problemática. A situação da minha mãe piorou drasticamente. O plano de saúde foi cancelado porque eu não conseguia mais pagar. Ela precisava de medicação cara para o coração. E sem o plano, tínhamos que comprar tudo por nossa conta. Comecei a vender nossos móveis, nossas roupas, tudo que tinha algum valor. As ameaças começaram a chegar por telefone.
Vozes distorcidas dizendo que era melhor eu parar de inventar mentiras se não quisesse que algo acontecesse comigo e com minha família. Uma noite, encontramos o pneu do nosso carro furado com uma faca cravada nele. Por 3 meses, bati na porta de dezenas de escritórios de advocacia. Alguns nem me recebiam, outros ouviam minha história e, quando descobriam contra quem era a denúncia, inventavam desculpas para não pegar o caso. Um advogado foi honesto comigo. Carolina, você não faz ideia do poder que essas pessoas têm. Elas vão te destruir. E estavam destruindo mesmo. Minha mãe começou a me culpar pela nossa situação. Dizia que eu deveria ter ficado quieta, que não era problema nosso o que aconteceu com aquelas famílias. A mulher que me criou para sempre fazer o que era certo estava me pedindo para aceitar a injustiça. Chegou um ponto em que eu mesma comecei a duvidar se tinha feito a coisa certa. Talvez eu devesse mesmo ter ficado quieta. Talvez aquela luta não valesse a pena. Estava desempregada há 4 meses, minha mãe estava ficando cada vez mais doente e eu me sentia completamente sozinha no mundo. Se esta história está tocando você de alguma forma, se inscreva no canal e deixe um comentário compartilhando a sua experiência. Às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença na luta pela justiça. O 6º mês foi quando eu realmente toquei o fundo do poço. Minha mãe teve uma crise cardíaca e precisou ser internada às pressas. Sem o plano de saúde, tivemos que recorrer ao SUS. Ela ficou 3 dias esperando uma vaga na UTI. 3 dias que eu passei no corredor do hospital rezando para que ela sobrevivesse. Nesse mesmo período, recebi uma notificação judicial. Dr. Marcos estava me processando por difamação e calúnia, pedindo uma indenização de R$200 mil. R$200 mil? Eu que não tinha nem R$200 na conta. Foi quando percebi que eles não queriam apenas me silenciar, eles queriam me destruir completamente. Queriam que eu servisse de exemplo para qualquer outra pessoa que pensasse em denunciar suas mentiras e corrupção. Dr. Roberto, o advogado que tinha me ajudado inicialmente, marcou uma reunião comigo. Ele estava preocupado, nervoso. Carolina, eles estão mexendo os pauzinhos para que a investigação seja arquivada. Tem informações de que o promotor que pegou o caso está recebendo pressão para abandonar a denúncia. Naquele momento senti um ódio que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só por mim, era por todas aquelas famílias que continuavam esperando justiça, pelos mortos que não podiam mais falar por si mesmos, por todos os futuros prédios que desabariam se nada fosse feito. Mas eu estava quebrada financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Havia noites em que eu não conseguia dormir, outras em que não conseguia levantar da cama. Minha mãe, mesmo doente, tinha que me cuidar porque eu estava tendo crises de pânico constantemente. Foi minha vizinha, Dona Helena, que me deu a força que eu precisava. Ela tinha perdido a neta no desabamento de Osasco, uma menina de apenas 6 anos que estava visitando a avó paterna no dia da tragédia. Carolina, ela me disse segurando minhas mãos com as dela, enrugadas pelo tempo. Minha netinha não pode mais lutar por justiça. Você é a voz dela agora. Se você desistir, quem vai lembrar do nome dela? Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para todos os jornais da cidade. Contei minha história para quem quisesse ouvir. Procurei as famílias das vítimas uma por uma. Mostrei os documentos que tinha conseguido guardar. Organizei uma manifestação na frente do fórum. Se eles queriam me destruir publicamente, eu faria barulho suficiente para que todo mundo ouvisse a verdade. A primeira reportagem saiu numa rádio local. Depois um jornal de bairro se interessou. Em 2 semanas, reliviada, a história estava sendo comentada em programas de televisão. Mas ainda não imaginava que o pior estava por vir. A repercussão na mídia trouxe consequências que eu nunca poderia ter imaginado. 3 dias depois da primeira reportagem na televisão, minha casa foi assaltada. Levaram exatamente os documentos que eu havia escondido como cópias de segurança. Não tocaram em mais nada, nem na televisão velha, nem no pouco dinheiro que eu guardava num pote. Só os papéis. Na delegacia, quando fui registrar o boletim de ocorrência, o delegado mal me ouviu. Provavelmente foram viciados, procurando algo para vender. Documento não vale nada para eles. Eu sabia que ele estava mentindo. Sabia que tinha sido tudo planejado.
Mas Dr. Roberto tinha sido mais esperto do que eu imaginava. Na semana seguinte, ele me ligou às 7 da manhã. Estava eufórico. Carolina, você precisa vir ao meu escritório agora. Aconteceu algo incrível. Quando cheguei lá, encontrei 2 pessoas que eu não conhecia. Uma era jornalista investigativa de um jornal grande de São Paulo. A outra era promotora do Ministério Público especializada em crimes contra a administração pública. Sua história chegou até nós, disse a promotora. E descobrimos que este não é um caso isolado. Há uma rede de corrupção que envolve fiscais da prefeitura, engenheiros, construtoras e até juízes. A jornalista completou: conseguimos acesso aos arquivos digitais da empresa através de uma fonte anônima. Temos cópias de e-mails, planilhas, conversas gravadas. Sua denúncia foi a peça que faltava para montar todo o quebra-cabeça. Nos 3 meses seguintes, minha vida virou uma montanha-russa emocional. A investigação se ampliou. Dezenas de pessoas foram presas. Dr. Marcos foi um dos primeiros a ser detido, acusado de homicídio culposo, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Descobrimos que ele tinha um patrimônio de mais de 5 milhões de reais, tudo construído em cima de fraudes em obras públicas e privadas. As famílias das vítimas finalmente começaram a receber as indenizações que mereciam. Dona Helena chorou quando recebeu a primeira parcela. Agora posso fazer um enterro digno para minha netinha, ela me disse. Mas a verdadeira justiça veio de uma forma que eu nunca esperei. 1 ano depois de tudo ter começado, recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca imaginei que conhecia a minha história. A ligação era de uma mulher chamada Patrícia. Ela se apresentou como engenheira civil e disse que precisava muito falar comigo. Quando nos encontramos num café perto da minha casa, ela me contou algo que me deixou sem palavras. Patrícia trabalhava numa construtora concorrente da empresa do Dr. Marcos. Há anos ela sabia das irregularidades, mas nunca teve coragem de denunciar. Quando vi sua história na televisão, ela disse com lágrimas nos olhos, lembrei da minha filha. Ela me perguntou uma vez o que eu fazia no trabalho. Expliquei que eu ajudava a construir casas para as pessoas morarem. Ela ficou feliz e disse: "Mamãe, você deve deixar muita gente feliz." Patrícia continuou: "Naquela noite, olhando para ela dormindo, pensei: que tipo de mãe eu sou se deixo coisas erradas acontecerem por medo? Que mundo estou construindo para minha filha?" Ela tinha decidido denunciar sua própria empresa. E não parou por aí. Organizou um grupo de engenheiros e arquitetos honestos que começaram a fiscalizar obras na cidade inteira, criando um movimento chamado Construção Ética. Nos 2 anos seguintes, 12 empresas foram investigadas e punidas. Centenas de famílias foram indenizadas. Dezenas de prédios com problemas estruturais foram reformados antes que pudessem desabar. Mas a transformação mais bonita aconteceu na minha própria vida. Decidi usar a experiência que adquiri durante toda essa luta para ajudar outras pessoas. Virei assistente jurídica, especializando-me em casos de interesse social. Hoje, 5 anos depois, tenho meu próprio escritório. Atendo gratuitamente pessoas que não têm condições de pagar um advogado, mas precisam lutar por justiça. Minha mãe, que se recuperou completamente, é minha sócia e cuida da parte administrativa. Semana passada, Dona Helena me trouxe uma foto da netinha dela e disse: ela estaria orgulhosa de saber que a tia Carolina não deixou que a morte dela fosse em vão. Não vou mentir para vocês, foram os anos mais difíceis da minha vida. Perdi o emprego, quase perdi minha mãe, enfrentei ameaças, passei necessidades. Houve dias em que quis desistir, em que achei que não valia a pena lutar contra pessoas tão poderosas. Mas aprendi que a justiça não é algo que acontece magicamente. A justiça precisa de pessoas corajosas o suficiente para lutar por ela, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje sei que cada família que conseguiu sua indenização, cada prédio que foi construído corretamente depois das novas fiscalizações, cada vida que foi salva porque algum engenheiro decidiu fazer o certo por causa da nossa história, tudo isso valeu cada lágrima derramada. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história de luta por justiça também. Às vezes, dividir nossa dor é o primeiro passo para transformá-la em força. Juntos,
podemos fazer a diferença. Juntos, podemos construir um mundo mais justo. Até a próxima e lembrem-se, a injustiça só vence quando as pessoas boas desistem de lutar.